Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é a segunda parte de perguntas lá no Instagram, que eu postei uma foto. Teve várias perguntas, então eu resolvi fazer em dois. Hoje eu já selecionei todas as perguntas que eu achei mais interessantes. Aproveitar logo e convidar vocês pra me seguirem lá no Instagram. São conteúdos bem diferentes daqui do YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão amar me acompanhar. Vamos lá! Jamile, como você faz pra ter paciência com a neném? Preciso de paciência aqui também. Um beijo, Evan. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como eu educo Maria Laura, quais são os princípios que eu tenho, mas assim, pessoal, eu acho que a gente não é humano. A gente não somos super mães, a gente não somos super humanos. Nem dá pra querer todo dia ser um poço de paciência. Afinal, toda criança nesse processo de evolução, nesse processo de crescimento, de aprendizado, tem vários momentos em que elas saem do eixo delas e a gente também como mãe às vezes sai. O que não pode haver é abuso de ambas as partes, tanto da criança em ser uma criança extremamente alguma coisa, aí o pai tem que ser, sei lá, um pouco mais duro, mudar a tática de como lida com o filho, e o pai de apelar para um lado, sei lá, de violência, seja ela física ou psicológica. Então assim, eu acho que não tem uma fórmula de ser paciente. Tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente não tá tão bem. Mas o que precisa sempre se ter em mente é que a criança é um indivíduo novo no mundo e ela tá reconhecendo o mundo, então pra ela tudo é novo. Assim como a gente adulto, a criança não sabe lidar com todas as emoções dela. Então ela tá aprendendo. Às vezes ela chora por determinado motivo simplesmente porque ela não sabe fazer outra coisa, a não ser fazer aquilo. Então a gente, como pai, como mãe, por isso que Deus dá um pai e uma mãe. Às vezes Deus dá e nem sempre os dois podem estar lá, ou não querem estar lá, mas isso é um detalhe. É por isso que na maioria dos casos sempre tem duas pessoas pra estar do lado da criança. Porque, por exemplo, quando a mãe tá assim, estaporada, estafolada, tá assim, loucamente, já surtou de todas as formas porque não aguenta mais, o pai vai lá e a substitui. E a mesma coisa serve pro pai. Quando já tá um pouco cansado, quando o pai já tá um pouco cansado, vai lá a mãezinha e substitui o pai. Eu acho que nessa coisa de paciência, a gente tem que mesmo aprender a se controlar e o companheiro ajudar a sua companheira. Qual a maior dificuldade em casar e ter filhos nova? Eu acho, gente, que dos meus 18 anos de idade até agora meus 21, é um processo ainda onde a gente tá se conhecendo. A gente tá formando verdadeiramente a nossa personalidade. Eu, por exemplo, amadureci junto com vocês aqui no YouTube. Não é à toa que todos os dias eu recebo comentários de pessoas dizendo: nossa, como você mudou, como você amadureceu. E eu realmente mudei junto aqui com o YouTube. Eu cresci aqui junto. São 3 anos vocês me acompanhando e não tinha como eu não mudar. 4 anos, né? Então, não tinha como eu não mudar. Então, vocês me acompanharam nisso tudo. Eu acho que a maior problemática de tudo isso é, além de estar acontecendo todas essas mudanças internas comigo ou com qualquer outra pessoa que case nova, ainda tem que lidar com o filho e com o marido, porque não são coisas fáceis, é tudo muito novo. Então é novo pra mim eu tá formando a minha personalidade, formando as coisas que eu realmente quero, me encontrando como adulta no mundo, como alguém que precisa tomar decisões, que carregando nas costas responsabilidades tão grandes como um casamento e um filho. Pra mim, eu acho que o mais complicado de tudo isso é saber conciliar aí essas 3 coisas. Mulher, eu te adoro! Tomara que você responda a minha pergunta. Sua vida mudou bastante de anos pra cá. Ao se tornar conhecida, muitas pessoas começaram a dar palpites e criticar. Como você faz para que isso não atrapalhe sua vida ou te coloque pra baixo? PS, muitos beijos na Lala e no grego. Essa parte é bem complicada. Eu acho que, assim como toda profissão, essa aqui também não tá isenta de ossos do ofício. Eu creio que a minha missão aqui é muito maior do que ficar me chateando tanto com esse tipo de coisa. Eu acho que tudo isso é só um detalhe, que daqui a um tempo eu não vou nem lembrar mais que eu passei por tudo isso. Mas, gente, realmente é uma coisa muito chata quando às vezes você tá aqui, você se expõe e às vezes é interpretado de forma ruim. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, mas isso já me afetou muito. Gente, já me afetou de há anos atrás eu querer desistir, parar de fazer tudo isso aqui, porque uma vez teve um vídeo aqui que de um dia pra noite, tipo, o vídeo já tinha sido postado há um mês, de um dia pra noite choveu comentários negativos de pessoas julgando o meu caráter, sabe? Falando coisas, atrocidades. Eu chorei muito, fiquei mega pra baixo, decidi que não ia mais continuar. Eu fui parar pra pensar que eu sei que eu faço muito mais bem, ajudo muito mais do que atrapalho. Na verdade, as pessoas que eu atrapalho são pessoas incomodadas com alguma coisa, sei lá, não sei, com algum tipo de coisa em cada assunto aí que eu falo. Eu resolvi ignorar esse tipo de coisa e focar
nas pessoas que realmente gostam do meu trabalho, realmente me valorizam. Essa foi a forma que eu encontrei de lidar melhor. E, na pior das hipóteses, quando é alguém que assim eu vejo que é mesmo sem noção, eu digo, olha, não entendo por que você tá aqui, então deixa eu te fazer um favor. Se retira do meu canal, não sou obrigada, você não é obrigada a me aturar e nem eu sou obrigada a te tolerar, então com licença. Jamile, quando vier o próximo baby, qual nome pretende pôr? Tanto para menino tanto para menino quanto para menina. Qual o nome de Lala? Acho o nome de Lala maravilhoso e tenho certeza que o nome do segundinho também, segundinho ou segundinha, também será. Um beijo nessa família linda. Muito obrigada pelo seu comentário. Então, eu não sei se eu já cheguei a compartilhar com vocês, mas eu acho que não. É claro que eu gostaria muito de ter um casal, mas como isso não tá nas minhas mãos, vai ser muito bom, menino ou menina que vier. Eu já falei isso no outro vídeo, mas a gente provavelmente só vai ter mais um filho. Quando a gente quiser ter, que ainda não tá quando for pra ter, que ainda não tá na hora. E eu já escolhi tomar uma decisão que pra muita gente vai ser, sei lá, vai ser retrógrado, vai ser... Mas eu já escolhi que eu não vou querer saber o sexo do meu bebê. Eu só vou querer saber mesmo na hora que ele nascer, na hora que vier ao mundo. E o nome, eu vou ter várias opções de nome e só vou escolher na hora que eu olhar o rostinho dele. Jamile, por que isso, gente? É uma opção minha. Mais pra frente a gente conversa sobre isso. Mas é uma decisão que eu escolhi tomar e que só cabe a mim e meu marido saber se é correto ou não. E hoje eu penso assim, que meu próximo filho, pra mim não interessa qual sexo que vai vir, as coisas que eu vou comprar. Pra Maria Laura, quando eu já comprei tudo muito pros dois, já pensando no segundo filho, tanto que eu tenho muita coisinha guardada lá. Com o próximo filho. E eu acho que vai ser uma coisa assim, bem diferente, um mega desafio. Eu só penso nele ou nela dizendo, ai, minha mãe não sabia meu sexo até eu nascer. As pessoas vão dizer assim, what? Quê? Como assim? Pro segundo filho eu tenho várias outras coisas que eu sei que eu não vou fazer, ou eu vou fazer, que vocês vão ficar assim, ó, sem acreditar, mas como ainda falta um bom tempo, gente, vamos deixar esse assunto pra lá. Ana Paula Martins, você tem um jeito muito legal de educar Maria Laura. Você foi criada da mesma forma? Ou seja, seus pais te deram a mesma educação? Indo pra outro assunto que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu e o Marcelo, a gente foi criado com valores muito parecidos. E se tem uma das coisas, a gente quando cresce sabe dizer onde nossos pais erraram, onde a gente sabe que faltou um pouco mais, onde foi assim a sério. Então eu pesei tudo isso junto, assim, a gente não chegou e conversou, mas a gente foi vendo com o tempo e Marcelo, o que a gente queria reproduzir com o nosso filho e o que a gente não queria. Eu tive uma educação muito severa e Marcelo já teve uma educação muito livre. Então a gente fez uma balança desses dois, sabe? A gente, por exemplo, a gente estabelece uma rotina pra Maria Laura e a gente tenta que ela seja seguida ao máximo. É claro que sempre tem uns empecilhos, mas a gente como pai, ele como pai, eu como mãe, a gente tenta o tempo todo se ajudar e fazer essa rotina dar certo. Eu não necessariamente crio da minha filha da forma como os meus pais me criaram ou como os pais de Marcelo criaram eles, mas a gente prega os mesmos valores. Diferentemente do meu pai e da minha mãe, não que meu pai e minha mãe tenham feito errado, mas eu vejo que meus pais falavam muitas coisas pra eu fazer e eles não faziam. Então eu vejo o quanto isso ficou na minha cabeça, e é justamente o contrário que eu tento fazer com Maria Laura. Eu falo menos e faço mais. As crianças, elas têm essas tendências de imitar nossos comportamentos e em vez de só fazer o que a gente fala. Afinal, quando a gente vê, é muito mais fixante na mente do que quando a gente ouve. Primeiro, Aline Fonseca. Houve alguma crítica por parte das pessoas próximas a ti, amigos, famílias, por conta do silicone? Se sim, como você lidou com isso? E 2, quantos miligramas você colocou? Boa recuperação, minha irmã. Que Deus abençoe você e sua família. Um beijo. Gente, não houve, acho que nenhuma crítica. Todo mundo sabia do quanto isso me fazia mal, do quanto eu me sentia mal, do quanto era feio. Meu peitinho era muito feio. Tem um vídeo aqui no canal já que eu mostro o peito. Por parte de todo mundo, na verdade, houve muito apoio. Eu não tive crítica negativa de ninguém. Na verdade, até quem eu achava que ia ser minha assim, ficou ao meu lado. Meu pai ficou do meu lado, minha mãe ficou do meu lado, meu sogro ficou do meu lado, minha sogra, meu marido, minhas amigas, todas as pessoas com quem eu conversava já ficavam do meu lado porque via que era pequeno. E quando eu mostrava o peito, as pessoas ficavam assim, tadinha. E quando as pessoas olham hoje que eu mostro o peito como era antes, as pessoas assim, chocadas. E antes de responder a segunda pergunta, eu já adianto que tem um vídeo aqui no canal falando já sobre o meu silicone. Eu vou deixar aqui embaixo no link, no box de descrição, pra vocês irem lá conferir. Eu coloquei 260, eu queria ter colocado 280, 300, ficado com o peitão de... Mas, enfim.
Enfim, lá no outro vídeo eu tô explicando o porquê. Quais as 3 viagens dos teus sonhos? O SPC vai voltar? E qual a maior loucura que você já fez por amor que você já fez? Uau! Quantas perguntas! Pensa em casar na igreja algum dia? Vamos lá. A primeira, 3 viagens dos meus sonhos. No vídeo passado, respondendo perguntas do Instagram, já falei que uma delas é pra Nova York. Uma outra que eu tenho vontade de fazer é, assim, ir na África, passar, assim, desde conhecer um safari, descendo até uma daquelas praias paradisíacas. E uma terceira, eu acho que era conhecer, assim, o Brasil de ponta a ponta, sabe? A gente já conhece o Nordeste, conheço alguns outros estados, assim, já conheço o Pará, já conheço o Pará, já fui em São Paulo, mas nunca, assim, conheci São Paulo toda. Mas já conheço o Nordeste todo e o Pará, então, assim, falta aí quantos estados? Falta esse tanto de estado ainda pra eu conhecer. SPC vai voltar? Vai sim, gente. O único problema do SPC é que tem que ter pelo menos 2 câmeras e o tempo que eu e Marcelo tem que ter, que além de demorar bastante pra gente gravar e dar muito trabalho, demora bastante pra editar. E o principal problema é o gravar. Na hora que eu conseguir uma outra câmera, o SPC vai voltar, então, se Deus quiser. Eu não lembro assim de maior loucura não, mas quando eu era jovem, mais nova, né, as pessoas sempre dizem, espera o menino chegar em você, e não você chega no menino. Eu, como era muito autossuficiente, me achava bam gostosona, uma vez fui chegar em determinado rapaz, e o que eu levei? Um fora, um pé na bunda, pra nunca mais eu ter que chegar em algum homem. Podia fazer raiz no chão, brotar, percevejo no pé, não sei por que eu falei isso, mas eu nunca mais cheguei em ninguém. Foi humilhante. Foi deprimente. Não seria exatamente por amor, mas isso acho que já foi o mais perto que eu já fiz, assim, de loucura em relação ao coração. Não era nem ninguém importante, não lembro nem a pessoa, mas eu lembro da sensação de humilhação e desprezamento. Se é que existe essa palavra desprezamento, eu senti um desprezamento do caramba. E penso em casar algum dia na igreja, sim. Eu e Marcelo, vocês sabem o quão desastroso foi o nosso casamento. Se você não sabe da história, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist com os vídeos da gente contando como a gente se conheceu e o desastre que foi o nosso casamento, assim, a festa em si. Então a gente queria fazer uma renovação de votos com 5 anos de casado pra poder, né, compensar toda aquela loucura que foi. Os 5 anos tá muito perto. Eu acho que vai acabar não sendo com 5 anos, vai ser com 10 anos de casada. E aí sim, eu quero me casar oficialmente na igreja, ou não necessariamente na igreja, numa praia, não sei. Eu vou casar de novo com o mesmo marido, isso é certeza. Oi, Jami, fiquei noiva há pouco tempo, porém não temos nenhum valor sendo guardado para o grande dia. Como foi a organização do seu casamento? Meu casamento foi uma coisa bem atropelada, pra quem não sabe, eu engravidei antes de casar e eu não tinha nem sabia se a gente ia casar ou não. Quando a gente decidiu, a gente tentou fazer uma coisa simples, mas em relação ao grande dia, se você tiver que optar entre lua de mel e casamento, vá na lua de mel. Casamento, faça uma festa o mais simples possível, porque aquele negócio que as pessoas dizem que você é o único que não curte sua festa, você pode ter certeza. Todo mundo curte, todo mundo bebe, todo mundo come, se enche, empanturra, e você mais chupa dedo e tira foto do que necessariamente vai curtir festa. Então, o conselho que eu dou é deixa a pomposidade de lado, invista numa festa divertida, que você economize muito, que seja a cara do casal, que não necessariamente precisa gastar dinheiro e vai por mim. Dá pra fazer uma festa sem gastar muito dinheiro, e se puder, faça uma viagem maravilhosa. Oi, Jami, te acompanho muito, amo muito seus vídeos. Agora que você colocou silicone, tá muito mais linda. Como você faz para manter esse corpinho? E aí, a alimentação mudou alguma coisa? Manda beijo pra mim. Todo sucesso pra ti. Um beijo pra todas as meninas que sempre comentam no meu Instagram e que mandaram as perguntas. Então, como eu já falei em outro vídeo falando sobre minha vida fitness, eu mudei muitos hábitos alimentares. Não foi por amor, foi por dor. Depois dos vários episódios que eu tive, de adoecer, de passar por um monte de coisa, diminuir a quantidade de porcarias mesmo que a gente come e substituir algumas coisas não tão saudáveis por outras mais saudáveis. Oi, Jami, tudo bem? Gostaria de saber como foi pra você ter que escolher entre a faculdade e o seu trabalho. Se foi uma escolha muito difícil, Isso, inclusive, foi um tema polêmico de alguns dos vídeos que eu falei, onde algumas pessoas... eu falei sobre eu ter saído da faculdade de pedagogia, sobre a insegurança, que é a universidade aqui no Maranhão, que esse foi um dos motivos de eu ter saído da faculdade. As pessoas distorceram um pouco o sentido das coisas, achando que eu tava falando que faculdade não importa e que eu nunca mais vou fazer faculdade. Não é nada disso. Eu não vou negar que meu marido trabalha muito e ganha muito bem por isso, e ele pode nos dar uma vida muito boa e confortável.
E ele me proporciona o que ele não pôde proporcionar pra ele. E ele me proporciona o que não puderam proporcionar pra ele. Ele acredita muito em mim e acredita muito no meu potencial pra eu conquistar as coisas que eu quero. E cá entre nós, gente, o caminho que eu tô querendo seguir hoje, ele é muito mais difícil do que você entrar na faculdade, se formar e meter a cara no mercado de trabalho. Esse meio aqui, ele é muito... pode nada acontecer, pode tudo acontecer. Então ele acredita muito em mim, dessa coisa que eu tento passar todos os dias pras pessoas. E ele acha, sim, que eu fazendo isso aqui, eu vou realizar o meu grande vontade, o meu grande desejo e o grande desejo dele, que é de fazer a diferença no mundo. Eu não desisti de fazer faculdade, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que faculdade não é a única opção que se tem pra crescer na vida, eu também tenho certeza que o estudo é a única opção de crescimento na vida. Deu pra entender? Então, assim, eu estou estudando muito hoje, mas não necessariamente um curso. Eu me vejo fazendo isso que eu faço aqui similar em algum outro meio, mas não necessariamente ficando de trás de um escritório, ou desenhando uma planta, ou tendo que cortar alguém, ou dando um diagnóstico de alguma doença, ou qualquer coisa do tipo. Não me vejo. É a minha forma de me ver como pessoa inserida no meio. Então eu tô correndo atrás dos meus sonhos, e o que tiver de acontecer na minha vida vai acontecer. E a pessoa mais correta pra saber se eu tô andando no caminho certo ou não é eu, meu marido, minha mãe, meu pai, meu sogro e minha sogra. E eu digo pra vocês, eu tenho o apoio de todo mundo. E pra finalizar, é o seguinte: Jami, você pretende virar morena de novo? Tipo, pintar o cabelo de castanho de novo? Beijo, linda. Espero que você responda a minha pergunta. Amo você e sua família. Beijo. Bel, eu pretendo sim. Meu cabelo, ele tá bem detonado. E eu tô com um grande problema de queda aqui na frente. Na verdade, esse meu problema é genético. Por exemplo, ó, vocês podem ver aqui, tá vendo? Mas aqui na frente é só maquiagem, meu povo. E além do meu cabelo tá muito desgastado por causa do louro, o que eu acho que eu vou fazer daqui a um tempo? Eu vou dar uma leve escurecida no louro, mas não vou parar de ser loura. Vou ficar com o cabelo mais iluminado, mas eu não vou ser assim tão loura. Pá, ela é loura, sabe? Mas é tudo muito incerto ainda, eu por enquanto vou deixar ele assim. O meu médico que cuida do meu cabelo mandou eu ficar de castigo, correr longe de química, deixar o cabelo de mão, deixar do jeito que o cabelo tá, que a gente vai tratar desse probleminha. E aí, depois eu vou atualizando vocês sobre tudo isso que tá acontecendo. É isso, um grande beijo, obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E de me seguir em todas as redes sociais, ou seja, Jamile Paiva com 2L, vocês já sabem de tudo isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.